Oi, se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento aqui no YouTube, falo sobre música, séries, filmes e outros assuntos. E nesse vídeo a gente vai conversar sobre o RBD. Eu sou muito fã do RBD, tem vários vídeos sobre eles aqui no canal. Tive a oportunidade, claro, de ir nos shows do RBD aqui no Brasil no ano passado, o que foi um sonho realizado porque eu achei que jamais isso ia voltar a acontecer. Mas tem uma situação bastante complicada acontecendo envolvendo o RBD agora, e essa situação toda não passa também de rumores. Só que eu sei que quando a gente é muito fã de alguma coisa, a gente quer entender o que tá acontecendo, a gente quer conversar sobre, então eu decidi fazer um vídeo cujo objetivo é trazer pra vocês a timeline dos acontecimentos, a timeline desses rumores que estão girando ao redor do RBD e que estão girando ao redor de uma possível treta entre os integrantes, principalmente uma treta que então estaria acontecendo entre a Anaí e o restante dos integrantes do RBD. De novo, são só rumores, o objetivo aqui é trazer tudo que a gente tem de notícias e de timeline de acontecimentos mesmo, e comentar um pouquinho sobre isso, falar um pouquinho sobre isso. Eu sei que tem gente que vai dizer, ai, é melhor a gente não falar sobre isso, é melhor a gente esconder isso o máximo possível, porque só alimenta as fofocas. Só que isso está acontecendo no sentido de que tem muita gente da mídia mexicana falando sobre isso, e está gerando um burburinho, então é melhor a gente conversar de forma clara, trazendo os fatos e analisando isso de uma forma mais completa do que deixar esses rumores separados acontecendo. Então, meu objetivo aqui é esse, é trazer as informações e ir comentando a minha impressão disso tudo, o que eu acho que isso tudo significa, tá bem? Se você ainda não for inscrito no meu canal, já aproveita pra se inscrever, me ajuda bastante. E eu sempre falo sobre as coisas que eu gosto aqui com muito respeito, com muito cuidado, e é isso que a gente vai fazer nesse vídeo, tá bem? Então vamos por partes. O RBD veio pro Brasil em novembro com a sua RBD Tour, que é essa turnê de reencontro que a gente esperou tanto tempo pra ver acontecendo. E uma das pessoas que viabilizou essa turnê, que estava envolvida ali na organização dessa turnê, era o Guillermo Rosas. Quem é bastante obcecado com o RBD sabe quem é o Guillermo e já sabia quem era o Guillermo há muitos anos. Ele também estava envolvido na produção do RBD, na formação original, né, na época original de atividade do grupo. E depois do final do RBD, lá em 2008, ele continuou sendo o manager da carreira da Anaí, e ele também foi manager das carreiras do Christian e do Christopher. Ele realmente, desde o princípio, esteve por trás da carreira da Anaí, até porque eles sempre foram muito próximos. Ele era um grande amigo pra ela, assim como ele também era um grande amigo pro Christian e pro Christopher. Eles eram, de fato, muito próximos. A relação do Guillermo com a Dulce e com a Mai era um pouquinho mais afastada. Enfim, turnê de reencontro começa, a sua RBD Tour, Guillermo tá por trás, ele tava por trás da live também, ele tava sempre ali nos encontros, sempre aparecendo em umas imagens onde os RBDs estavam. A gente até zoava dizendo, nossa, o Guillermo tá achando que ele é o Ponte, porque ele tá sempre se enfiando nas fotos do RBD, sempre se enfiando nas entrevistas, nas coisas e tudo mais. Enfim, ele estava muito diretamente envolvido com esse reencontro. Quando a RBD veio pro Brasil, em novembro, o Guillermo não veio com eles e ele estava acompanhando o grupo em todas as datas, né, em todas as cidades, e algumas coisas estavam um pouco esquisitas em relação a isso. Depois de um tempo, foi divulgado que o Guillermo, então, teria sido afastado do projeto do reencontro do RBD por supostamente ter tirado dinheiro desse projeto pelas costas do RBD. Então, por ter roubado milhares e milhares de dólares. Tudo que eu tô dizendo aqui, gente, a gente vai tratar como rumor, primeiro porque realmente não temos confirmações legais de nada, e segundo, porque eu não tenho dinheiro pra pagar advogado, entendeu? Nesse momento não dá pra mim. Então eu não posso afirmar nada que eu não saiba e nada, né, como se fosse certeza, sendo que tudo que a gente tem são rumores. Mas isso aconteceu no final do ano. E aí, as coisas foram passando, os RBDs continuaram falando um pouquinho sobre, talvez a gente continue, talvez a gente não continue, não sabemos ainda quais são os nossos planos, estamos focados em outras coisas nesse momento, depois do final da turnê, mas quem sabe no final de 2024, quem sabe em 2025, tudo ainda tá aberto, pode ser que a gente continue junto, pode ser que o RBD permaneça em atividade, enfim. Só que é a partir disso que a mídia mexicana começa a se envolver de um jeito complicado nessa história. A gente teve algumas matérias sendo feitas por alguns veículos da mídia mexicana que eu vou trazer pra vocês com datas pra gente montar essa timeline. Então, no dia 22 de fevereiro, o programa de fofocas Chisme No Like do México, que é como se fosse o nosso Fofocalizando, fez uma matéria dizendo que o Manuel Velasco, esposo da Anaí, estava envolvido com o Guillermo Rosas nesse roubo de milhões de dólares na sua RBD Tour para financiar a campanha política do Velasco, que ele é um político, né? Ele foi governador de Chiapas, e que a Anaí sabia disso. Los RBD, los integrantes, los cantantes ya se dieron cuenta que hubo robo armado.
de millones de dólares. O Velasco veio a público dizendo que ele não tinha absolutamente nada a ver com a parte financeira do grupo, que o único papel dele na Soy Rebelde Tour era como esposo da Anaí, e ele só tava ali o tempo todo apoiando o trabalho dela. E honestamente, me parece muito impensável essa possibilidade, porque... Enfim, a Anaí sempre se importou muito com o grupo. O Manuel nem tá tão envolvido com política nesse momento. Ele não tá, até onde eu sei, né, ocupando nenhum cargo público. E porque realmente nada disso faria sentido, né? Mas foi a notícia veiculada por esse programa no dia 22 de fevereiro. Alguns dias depois, no dia 7 de março, o mesmo programa fez uma nova matéria dizendo que, na verdade, não, desmentiram essa história que eles mesmos tinham criado e disseram que, na verdade, a Anaí era uma de duas integrantes que preferiu nem se envolver com as auditorias dos roubos da turnê, porque essas auditorias estavam acontecendo para ver se os integrantes tinham mais dinheiro para receber do que eles tinham de fato recebido. E aí foi dito que a Anaí, e deram a entender que a Anaí e a Mayte, na verdade, né, não tinham se envolvido com isso e que só os outros integrantes tinham participado dessas auditorias. E aí o programa também chamou os outros integrantes do RBD de mortos de fome, porque eles estavam querendo receber mais dinheiro. O que também na minha cabeça não faz sentido, porque, gente, se eles tivessem mais dinheiro pra receber, eles deveriam receber mais dinheiro, né? Porque eles foram, se isso tudo é verdade, eles foram roubados, eles foram lesados. Se o dinheiro pertencia a eles, não é sobre estar morrendo de fome, é sobre, enfim, pegar o que é seu por direito e pelo trabalho que você fez. 2 dias depois, no dia 9 de março, foi aniversário da Mayte Peroni, e todos os integrantes do RBD deram parabéns pra ela, né? O Christopher fez um texto super bonitinho, o Christian também, a Dulce postou uma story com uma mensagenzinha pra Mai, e só faltava a Anaí. E a Anaí postou um parabéns pra Mayte, mas um parabéns muito diferente do que a gente tá acostumado a ver a Anaí dando pras pessoas que ela gosta, né? Para pessoas que estão fazendo parte da vida dela. Então ela só compartilhou uma foto da Mai, não era uma foto dela com a Mai, era uma foto só da Mai sozinha. E aí ela marcou a Mayte e escreveu literalmente só feliz cumpleaños, só feliz aniversário. Isso foi o suficiente para as pessoas enlouquecerem na internet, né? Porque normalmente a Anaí teria dado um parabéns, a gente esperava que a Anaí teria dado um parabéns um pouco mais polido, um pouco mais, né, animado para uma pessoa que é parte da vida dela, que é importante para ela. Então as coisas se intensificaram a partir disso. A Mayte teria então compartilhado um post de uma página de fãs da Anaí, e essa página tinha postado uma mensagem de feliz aniversário pra ela e colocado várias fotos das duas juntas, da Mayte e da Anaí. E aí a Mai teria compartilhado, sem ter nada, ela só compartilhou esse post. Na minha visão, tentando dizer que nada disso era real, né? Que essa briga toda que estavam pintando entre as duas na internet não era real, ou tentando, né, realmente amenizar esse burburinho, esse rumor. No dia 12 de março, de novo, 2 dias depois, a jornalista mexicana Marta Figueroa deu uma declaração dizendo que o RBD tinha acabado, que os integrantes não estavam mais se falando e, de acordo com ela, desde o final da turnê, não tinha mais um relacionamento próximo entre eles e que eles estariam irritados por conta de problemas econômicos. E que o único integrante que ainda falava com todo mundo era o Christian. E que nada mais Christian Chávez é o único que se habla com este, se habla com este, se habla com esta, pero entre eles, nada. No dia 13, no dia seguinte, o Christian fez uma publicação no seu story com a frase "No todo el que pisa chueco correa", que é uma expressão mexicana que quer dizer basicamente que nem tudo é o que parece ser. Se isso tem a ver com a história toda, não sabemos. Também no dia 13, a história já virou outra. Foi dito no programa da Max Woodside que os RBDs estavam planejando sim uma nova turnê, só que sem a Anaí. Que por decisão própria, a Anaí não queria mais estar no reencontro do RBD e que o RBD faria um retorno no futuro próximo apenas com Christopher, Christian, Mayte e Dulce Maria. Pero sin Anaí, porque Anaí dijo que ella ya no estaba en esta nueva temporada. Por eso, porque se iba a dedicar a sus hijos y a su marido. Só que no dia 14, no dia seguinte, a mãe da Dulce, a Blanca, deu RT num tweet que dava essa notícia e escreveu que bien inventan, então dizendo que basicamente aquilo era mentira, que era uma invenção do programa e que não tinha nada a ver com nada. Vocês observem que isso já estava ali virando uma bola de neve, com vários veículos da imprensa mexicana tentando trazer uma exclusiva, tentando trazer um rumor, tentando trazer um boato, tentando, enfim, colocar ainda mais fogo numa fogueira que já estava acesa, né? Vamos então agora falar do dia 15 de março, porque tivemos algumas notícias. Então no dia 15 de março, a Rádio Fórmula, que é uma das principais rádios mexicanas, afirmou que durante a turnê, a Soy Rebelde Tour, a Mayte e a Dulce tinham ficado chateadas com os comentários de destaque que a Anaí recebeu, pelas atitudes e figurinos que ela estava usando no palco,
por ela estar atraindo mais a atenção do público, que isso tinha chateado a Dulce e a Maite, o que honestamente eu duvido. Além disso, a Rádio Fórmula também noticiou que o grupo estava muito chateado com a Anaí porque ela tinha sido responsável por dar o poder do gerenciamento do reencontro do RBD nas mãos do Guillermo Rosas. Então a história já não era de que ela estava envolvida com roubo, mas de que existia uma chateação por ela ter trazido o Guillermo pra dentro desse reencontro. O que, de novo, pra mim é muito injusto, porque ela não era a única que tinha uma relação muito próxima com o Guillermo. O Christopher e o Christian também, e todos eles concordaram com essa história toda, né? Então é óbvio que tudo bem, ela podia até ser mais próxima dele, mas pra ela também com certeza foi um baque ver essa situação toda acontecendo. Ao mesmo tempo também, o Christian Chaves deu uma declaração para vários veículos da imprensa ali do México, falando sobre essa polêmica que estava girando ao redor do Guillermo e do RBD e do roubo de dinheiro, né? Ele disse que a imprensa dizia muitas coisas, em vários momentos, que não eram verdade. Uma outra fala dele foi: como qualquer família, às vezes você precisa verificar algumas coisas, você precisa resolver alguns problemas. E aí perguntaram pra ele: então todo mundo no grupo tem uma boa relação? E ele disse: sim, claro. Mas ele também ele não falou de forma muito clara e muito direta sobre esse assunto, né? Ele deu essas 3 declarações ali dentro da fala dele, mas que também não esclarecem muito os acontecimentos. Os trechos dessa entrevista dele foram exibidas nos programas Venga la Alegria e Hoy Dia, que são programas matinais do México. Também no dia 15, o Andrés Tovar, esposo da Maite, respondeu a alguns fãs no Twitter falando sobre esse assunto. Ele respondeu uma DM, na verdade, dizendo que todos esses rumores não eram verdadeiros, que ele e o Manuel Velasco estavam falando com a imprensa para esclarecer tudo isso, que o advogado dele iria atrás do jornalista que tinha criado esses rumores e divulgado essas informações, para que os veículos de fato esclarecessem tudo isso e desmentissem essas histórias todas, e que as meninas do RBD estavam muito ocupadas sendo mães, esposas, artistas, empresárias, amigas, para ficar prestando atenção em todas essas fofocas. O Andrés também respondeu um tweet de uma fã que falava: boatos, estão dizendo, rumores. Tipo, ela tava falando o quanto isso era complicado, né? Porque não tinha fonte nenhuma. Ele respondeu de novo que ele e o Manuel Velasco, esposo da Anaí, estavam tentando esclarecer essa situação com a imprensa e que isso era coisa de gente que tava tentando dividir o grupo e que os fãs deveriam se unir contra as notícias falsas. Ele também respondeu um outro tweet, que era um tweet de uma fã, dizendo: bomba! Maite flagrada falando mal e sentindo inveja da Anaí. Fontes, mídia mexicana. Confira nas imagens exclusivas. E aí as imagens eram das duas super próximas, se abraçando, super amigas. Então era um tweet irônico, né? E aí o Andrés respondeu com um emoji de riso, de risada. Então de todos os lados a gente tem pessoas desmentindo essas notícias, desmentindo essas fofocas relacionadas ao RBD, essa possível treta que tá acontecendo entre os integrantes, mas ao mesmo tempo, eu acho que é bom a gente reconhecer juntos aqui que o RBD tem uma dificuldade de comunicação e de assessoria de imprensa muito grande. Porque eu acho que diante de tudo isso, era muito melhor eles virem a público esclarecer essa situação, tanto para os fãs terem um pouco mais de paz, quanto para realmente calar a boca da imprensa mexicana. Uma outra coisa que eu acho que a gente tem que ter muito na cabeça é que a imprensa mexicana não é das mais confiáveis. Tem um vídeo aqui no meu canal, mais antigo, onde eu falo sobre os motivos pelos quais a Anaí decidiu finalizar sua carreira, se aposentar, né? Alguns anos atrás, quando ela parou de cantar, parou de atuar. E muito disso tem a ver com o tratamento que a mídia mexicana sempre deu a Anaí desde muito novinha. Então, é muito triste que isso esteja acontecendo agora. É muito triste a gente ver a Anaí sendo atacada pela imprensa. É claro, esses rumores existem. Se em algum momento eles forem confirmados de alguma maneira, a gente volta e reanalisa essa situação. Mas até o momento a gente não tem confirmação de nada. Então é muito triste ver a Anaí de novo tendo que lidar com essas polêmicas que a imprensa mexicana cria no momento em que, depois de anos aposentada, ela decidiu voltar para os holofotes. Mas é claro que, assim como muitos de vocês, eu também fiquei muito nervosa com todos esses rumores, com todas essas notícias, por mais sem pé, sem cabeça que elas sejam, porque pra mim o RBD é muito importante. Esse reencontro tem sido muito importante. A Anaí é minha integrante favorita, mas eu amo todos eles. Então eu não gostaria que esse problema estivesse acontecendo. Eu gostaria que as coisas estivessem bem, eu espero que as coisas estejam bem, justamente pra gente poder ver mais deles. Espero que no palco, espero que eles façam uma nova turnê em breve, estarei lá se isso acontecer. Mas mesmo se eles não voltarem, uma parte muito grande de mim gostaria que eles mantivessem o carinho, o respeito e a proximidade entre eles.
Até porque a gente sabe que eles perderam isso com os anos, porque o RBD não foi fácil pra todos eles, né? Foi um momento de muito sucesso, mas também de desenvolvimento de muitos traumas, porque eles não tinham uma rede de apoio de produção estabelecida na época. Então eles reconquistaram isso nos últimos meses, no último ano e meio, 2 anos, enfim, nos últimos anos, melhor dizer isso, né? Desde a live, eles foram reconstruindo essa proximidade, reconstruindo esse carinho, reconstruindo a amizade que eles tinham, mas que tinha se perdido, que tinha ficado pra trás. Então, me deixaria muito triste ver isso sendo prejudicado muito mais do que o RBD enquanto marca, né? Uma outra coisa que aconteceu ontem, só pra gente finalizar a nossa timeline, que também me deixou um pouquinho nervosa, que foi o batizado da Lia, filha da Maite. Ontem aconteceu o batizado e a gente teve uma grande festa pra isso. E nessa festa compareceram o Christian, o Christopher e a Dulce. Isso já coloca no chão várias das notícias da mídia, né? De que os integrantes não estavam se falando, de que o único que falava com todo mundo era o Christian. Aparentemente tá tudo bem entre eles. Eram imagens, vídeos deles interagindo com a filhinha da Mai, foto também da família, né? Então a Mai e o esposo, a Dulce e o esposo, o Christopher e a namorada, o Christian, a Lia, todos ali nessa festa, mas a Anaí não estava. E o fato da Anaí não estar também trouxe à tona parte desses rumores. O que acontece é, a Anaí está em Beverly Hills, viajando. E eu acho que isso por si só justificaria a ausência dela, né? Eu passo por isso na minha vida, porque eu acabo viajando bastante, eu tenho que ir pra São Paulo várias vezes, e eu sempre perco alguns eventos importantes de amigos meus. Eu perco normalmente o aniversário do meu sobrinho, porque acontece junto com a CXP e eu preciso estar na CXP por conta de trabalho. Então, no ano passado eu não tava no aniversário, na festinha de aniversário do meu sobrinho. Isso quer dizer que eu o ame menos? Que eu sou menos próxima dele? Não, são coisas da vida, às vezes essas coisas acontecem. Às vezes eu vou fazer uma viagem e eu perco o aniversário de alguém, perco alguma coisa que tá acontecendo. Então pode ser que simplesmente isso tenha acontecido, né? E estava com uma viagem planejada, marcada, e ela não pôde estar presente no batizado. Mas seria muito bom, me deixaria muito feliz se eles esclarecessem essas coisas, se a gente tivesse realmente uma declaração oficial do RBD e se a gente soubesse o que é que eles estão preparando pro futuro do reencontro do grupo ou não. É isso. É isso que eu tinha pra dizer, essas são as minhas opiniões, esses são os fatos, são as notícias, que são rumores, mas achei que valia a pena trazer tudo isso compilado pra vocês terem uma visão mais geral e mais ampla dessa situação, ao invés de só pedaços picados e aí, de repente, transformar essa história em algo muito maior do que ela é. Obrigada por terem me assistido, comentem aqui embaixo como é que vocês estão se sentindo em relação à história toda pra gente continuar conversando e se inscrevam no canal que me ajuda bastante, tá bem? Um beijo grande e até a próxima.